Então, a partir de estudos, né, identificando o estilo de aprendizagem, nós temos aí vários métodos para ser escolhidos aí. Eu optei por escolher esse do método VARC, porque nós conseguimos entender qual que é o estilo de aprendizagem do aluno. Então, nós temos o estilo, né, o estilo de aprendizagem, se ele é mais visual, auditivo, sinestésico, leitura e escrita, ou modal aí que aborda aí mais de uma desses estilos. A partir do estilo de aprendizagem, a gente consegue aí personalizar esse ensino. E aí eu volto aqui, né, para até pontuar aqui algumas coisas para vocês. A personalização do ensino com inteligência artificial, ele traz aí uma educação mais inclusiva e significativa. Descubra como a IA, né, está transformando a educação brasileira, criando caminhos de aprendizagem únicos para cada estudante. Quando eu trago esse tema, que é a personalização do ensino, é o quê? Entendendo não só os alunos com deficiência, abordando aí, como eu falei no último encontro que nós tivemos, nós precisamos entender e abraçar todos, né? Somos únicos, então eu tenho sempre uma sala heterogênea com 35, 37 alunos e cada um no seu momento de aprendizagem, no seu estilo de aprendizagem. Uns aprendem mais ouvindo, uns aprendem mais vendo, uns colocando mesmo a mão na massa, e isso faz total diferença nesse processo dessa personalização. E a IA vem aí para otimizar e potencializar tudo isso que podemos fazer nesse processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Até aí está tudo certo? Eu estou falando muito rápido, vocês vão me falando. Então, eu vou só contextualizar um pouquinho. Eu sou pedagoga e eu falo que estou na educação por eu acreditar muito na educação e principalmente numa educação pública de qualidade. Eu sou inquieta pedagogicamente falando, o que sempre me proporcionou aí momentos de busca e estudos pela transformação pessoal e profissional. Então, eu sou graduada em pedagogia bacharel, licenciatura, eu tenho normal superior, algumas especializações aí, supervisão, inspeção, tudo isso não foi tudo de uma vez. Eu confesso para vocês que educação não era o que eu buscava. Fiz ciências, prestei, né, vestibular para direito, para ciências da computação, porque eu sempre me identifiquei com a computação. Enquanto as minhas amigas queriam festas de 15 anos, eu queria um computador. Enquanto as minhas amigas ou os colegas assistiam alguns desenhos, o meu era os Jacksons. Eu não sei se tem alguém aí da minha época. Então, o meu era os Jacksons, que era o quê? Já imaginando aí os robôs e o futuro que seria. E olha que ainda vem muito mais, e os Jacksons já trazia todo esse movimento aí. Então, aquilo para mim era muito... era tão real que eu queria muito vivenciar tudo aquilo. Então, a tecnologia, tudo isso já vem fazendo, já vinha de interesse, né, também para o profissional. E aí eu fui buscando aí, fazendo uma graduação, outra, para me encontrar, até que eu fiz educação profissional e tecnológica inclusiva, que eu falei, opa, eu posso ser uma profissional diferente, não só para os alunos com deficiência, mas para todos. E, principalmente, eu falo que eu sempre cito ele, que é um querido, um aluno, o João Gabriel, que eu tinha. O João Gabriel não sentava, todos acho que já me ouviu falar, eu conto a história do João Gabriel, porque eu queria dar um sentido para o João Gabriel de estar ali, que eu percebia que ele não tinha interesse daquele movimento. Então, pensar e estudar tudo isso me trouxe aí mais próximo. E eu confesso para vocês, um profissional melhor. Às vezes eu fico com vergonha de algumas coisas que hoje eu vejo que a gente às vezes rotula o aluno, porque o aluno não é que ele seja, às vezes, indisciplinado, mas é porque aquilo não faz sentido para ele. E aí eu sempre venho buscando tudo isso, e eu encontrei tudo isso na tecnologia, encontrei isso agora, né, há 6 anos, nos últimos anos, em estudo com a IA, para personalizar tudo isso. Então, eu posso, sim, produzir um material diferente para cada um, e quem tem medo de inteligência artificial, fiquem tranquilos,
a gente precisa, eu uso bem uma expressão mineirinha, a gente precisa fuçar um pouquinho, porque ela não é assustadora, ela veio para potencializar o que você tem aí de conhecimento. Por quê? A IA, ela funciona, ela é um banco de dados, vamos dizer assim, ela responde ao quê? Ela é alimentada, né? É um banco de dados que é alimentado ali por questões, por ser humano, e se não tem o ser humano para alimentar isso, não tem IA. Por quê? A inteligência artificial ela vai trazendo respostas e tudo isso, mas é porque ela tem, eu não sei se vocês já viram uma nuvem de armazenamento aí dessas empresas. Vamos pensar, imaginar um galpão gigantesco com um monte de computadorzinho pequenininho ali armazenando todos esses dados. Depois até eu coloco uma imagem para vocês para conhecer tudo isso. E essas inteligências artificiais que são criadas por seres humanos e são alimentadas por eles. Então, nós precisamos tirar um pouquinho do medo e tentar o quê? Conhecer. Tudo que é novo assusta, eu confesso para vocês que eu também vejo, cada vez mais tem surgido aí essas inteligências artificiais, tudo isso assusta pela o diálogo, o que a gente tem ouvido, que pode sim substituir o ser humano, mas lembrando que eu não vejo como substituição, Carolina, eu vejo que ela veio para me auxiliar. Então, eu vejo ela hoje, dentro da minha sala de aula, eu vejo ela como um suporte, eu vejo como uma parceira, eu vejo como um estagiário, porque ela vai me auxiliar, e principalmente nesse trabalho burocrático que a gente tem, a correção de prova e tudo mais, eu posso sim treinar a IA para fazer essas correções para mim. E para que eu tenha um tempo maior de ver o meu aluno, né? Então, assim, em sala de aula, e vocês como gestores, a gente pensa, e vocês principalmente veem os professores, né, com uma demanda muito grande, provas externas, são provas, né, do município, estado, provas do governo, muito conteúdo para ser trabalhado, aluno que está em recomposição de aprendizagem, então a demanda é muito grande dentro das escolas, e podemos sim otimizar um pouco do nosso tempo. Eu lembro que a Eliana fala para mim assim, me explica como que você fala desse negócio de otimizar o tempo. Mas é porque hoje, a parte mais burocrática, que eu gastava muito mais tempo, eu coloco o meu estagiário para fazer. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, trazer e aguçar um pouquinho dessa curiosidade de vocês, ver um lado que a inteligência artificial pode auxiliar vocês aí. Então, nesse contexto atual da educação, nós temos diversidade na sala de aula, que eu já falei, uma sala heterogênea, com, né, cada aluno com a sua especificidade, cada aluno que aprende no seu momento, no seu tempo. Então, cada um possui o seu ritmo, né, o estilo de aprendizagem diferente, e aí nós precisamos o quê? Que é criado esse mosaico aí de necessidades educacionais. Então, não é de agora, gente, de sempre, nós sempre tivemos salas heterogêneas, né? E aí, aquela história de educação, um atrás do outro, com a mesma metodologia e tudo, hoje não funciona mais. E isso tem trazido um desgaste muito grande para os profissionais. Por quê? Sair da zona de conforto não é fácil. Mas hoje nós precisamos, né, sim, sair dessa zona de conforto e buscar o quê? Ferramentas e inteligências artificiais que pode auxiliar nesse nosso processo. E um desafio da personalização. Educadores buscam aí, constantemente maneiras de atender às diferenças individuais, adaptando conteúdos e metodologias. E temos a IA como aliada. Então, ela emerge aí como uma ferramenta poderosa para viabilizar a educação personalizada em escala. Então, lembre-se, todas as vezes que vocês pensarem, eu estou com receio, tudo, temos sim que ter receio, lembrando que quando alimentamos a inteligência artificial, perguntando algumas coisas, algumas inteligências artificiais, ela não tem aqueles 7 princípios hoje para ser trabalhado aí, que porque quando alimentamos a inteligência artificial, os seus dados ficam ali, e aí temos que ter, sim, o cuidado, né, da lei de proteção de dados, porque ao alimentar
essas inteligências, procurem saber quais têm os princípios aí que não vão usar os seus dados para como vamos dizer, a gente fala alimentar mesmo, mas para criar esses bancos de dados usando aí as informações de vocês, nem dos alunos, enfim, de tudo mais. Então, hoje a gente faz estudos aí, quais são as inteligências artificiais que estão surgindo e qual a empresa que está preocupada em criar essas inteligências artificiais com os princípios. Por quê? A inteligência artificial, ao ser alimentada, hoje nos estudos mostra o quê? Elas vêm carregada de vieses, estereótipos que a gente precisa eliminar. Então, quando temos inteligência, por exemplo, de imagem, quando você solicita algumas coisas lá, ela atende todos. Ali está a visão da inclusão, que seria uma pessoa com deficiência, uma pessoa a cor de pele diferente. Então, tudo isso, ao usar a inteligência artificial, a gente precisa ter esse cuidado de não estar alimentando, criando vieses para isso. Porque quando você está utilizando a inteligência artificial, você está alimentando ela ali, porque ela vai buscar respostas e assim ela vai gerando esse banco de dados. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida com relação a isso? Eu estou olhando aqui, tá? Se tem alguma mensagem que é aqui no chat. Então, cuidado sempre a usar, pensem aí bem nesses princípios, né? Quando temos IA, inteligência artificial, em contas institucionais, a empresa ela tem uma parceria aí de não usar essas informações para alimentar os bancos. Então, isso é muito interessante. Então, vocês aí que estão nas instituições, que têm possibilidade de ter contas institucionais, podem ficar mais tranquilos, mas com todos os cuidados, porque a gente sabe que são dados delicados e que, mesmo com toda a segurança, a gente vê aí que às vezes vaza dados, vaza senha de banco, então, assim, todo cuidado é pouco.